Nicolas Ferreira, o Brasil não está acima do STF. O Brasil está com o STF. Essa que é a realidade. Eu sou Rubens Moraes, sou formado em economia e vou estar falando aqui sobre as manifestações que aconteceu aí no final de semana, no último dia 3. A gente viu aí que o povo, diz que o povo foi à rua, né? Que o brasileiro foi à rua. Na realidade, uma parcela de brasileiros que foram à rua para defender pautas distintas. Umas foram lá para poder defender o Bolsonaro, outras foram lá para poder defender a taxação que o Trump está impondo contra o Brasil, contra a interferência no STF, outras estavam com camiseta, bandeira de Israel. É assim, a gente viu que essas manifestações aí, não estão coerentes com o processo democrático. Eles estão ali para desequilibrar o processo democrático. Porque a gente vê nas próprias falas, né? Como a gente viu a fala aí do Nicolas. Aqui, saiu aqui, o dia 8 de janeiro não foi um golpe, tá falando o Nicolas. A real ruptura institucional seria impedir Bolsonaro de disputar as eleições. Espera aí. O pessoal foram, no dia 8, foram para Brasília, fizeram toda aquela quebra, entendeu? Foi para impedir que o Bolsonaro pudesse disputar, mas eles não estavam ali a favor do Bolsonaro. Você vê, tudo isso daí, e é contra o quê? Contra as eleições. Eles queriam, entendeu? Um golpe de Estado. E queriam forçar esse golpe de Estado, se manifestando daquela forma que até o próprio Bolsonaro falou de baderna. O próprio Bolsonaro falou, né, que as pessoas promoveram uma baderna, né? Mas assim, o próprio Bolsonaro poderia ter evitado isso daí. E não evitou. Se ele tivesse aceitado o resultado das eleições, nada disso teria acontecido, né? E ele viu, ele acompanhou. O próprio Bolsonaro falou sobre a existência da minuta do golpe. Eu acho que o Nicolas desconsidera isso daí. Ele desconsidera todos esses fatos, que não é nem o STF que apresentou isso, foi a Polícia Federal que está apresentando, né? Então é importante a gente pontuar isso daí, né? Continuando, no dia 8 de janeiro não foi golpe. Sabe o que é golpe? É não ter Bolsonaro nas eleições de 2026. Bem, se o Bolsonaro não está indo para as eleições de 2026, é porque ele fez algo errado. E onde que está mostrando esses algo errados? A própria investigação, né, da Polícia Federal, né, que chegou às consistências ao se entrar com o Cid, seu ajudante de ordem, encontrou essa minuta do golpe, que encontrou reunião, que chegaram, que a gente está vendo aos generais, que houve aquela reunião. Todas essas pessoas estão sendo respeitadas, o processo legal, né, os trâmites legal, né, a presunção de inocência. Só que alguns estão tendo prisão, né, estão presos, né, de forma preventiva, para que eles não atrapalhem o andamento da investigação, no caso aí que está ocorrendo. Todos eles foram ouvidos. Então, assim, não está tendo nenhum processo ilegal. A gente vê diretamente vários especialistas, pelo menos eu estou olhando, acompanhando, vejo vários especialistas dizendo da legalidade dos processos. Apenas a oposição que está tentando desviar o foco, né, do que está acontecendo, a qualquer custo, né, promover uma anistia. Agora nunca vi fazer uma anistia de um processo, né, que ainda está sendo julgado. Não foi nem julgado, Bolsonaro nem foi condenado, né? Não tem como anistiar os outros até terminar todo o processo.
Então, assim, nós já temos pessoas que estão presas, que já foram condenadas, mas o processo geral ainda não foram, porque é os cabeças, que são a cúpula. E quem são essas cúpulas? São os que foram investigados nessas últimas semanas, antes do STF entrar em recesso. Ele ouviu, né, os generais, ele ouviu as pessoas que são do primeiro escalão desse processo de golpe, dessa tentativa de golpe, na verdade, né? Que o golpe não houve. E tentativa de golpe é crime, né, dentro da nossa Constituição. E o STF, ele é guardião dessa Constituição. Então, o STF, ele não está acima do Brasil, ele está com o Brasil. E o Brasil é o quê? É o povo. E o povo, dentro de nós, é onde a gente estamos hoje, que é esse continente maravilhoso, né? Um continente, um Brasil, né? O Brasil é um continente, né? O tamanho do Brasil, né? E maravilhoso, amado por Deus, tem uma Constituição. E o STF, ele é guardião dessa Constituição. Não é o STF que faz as leis. Quem faz as leis é o próprio Congresso. O próprio Congresso que faz as leis para que o STF pode guardar e fazer elas ser cumpridas. Correto? Então, o que a gente vê? Que o Congresso Nacional é que está acima do Brasil. E não é. O Congresso não pode estar acima do Brasil. Existem poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E eles estão em paralelo, só que um não se interfere no outro. Entendeu? São os três poderes. E eles não estão acima do Brasil, eles estão com o Brasil. Então, esse paralelo de independência dos poderes é que a gente chama de democracia. O que a gente está vendo por parte do Congresso, que se refere a essa direita extremista, como a gente está vendo aí, é que eles não estão respeitando a Constituição. Como? Eles estão abusando da liberdade de expressão. Já falei em outros vídeos, né, que a liberdade de expressão ela é essencial, mas ela não é absoluta. Existe uma linha. E o que o Congresso está fazendo? Junto com essa direita extremista, eles estão ultrapassando essa linha. E quando isso acontece, o guardião da Constituição entra para poder fazer o quê? Prevalecer o que manda a Constituição. É por isso que a gente está vendo parlamentares, dizem eles que estão sendo condenados com prisão coercitiva, né? Ou até mesmo usando tornozeleiras aí. Mas acontece que eles estão sofrendo isso daqui porque estão abusando da Constituição Federal. É o que está mostrando. A gente vê os especialistas falando, porque eu não sou especialista nessa área, minha na área econômica, mas a gente está acompanhando o que está acontecendo. Então a gente vê que o Nicolas não está falando corretamente, né, de uma forma imparcial. A gente está vendo ele defendendo um lado, mas não o lado do povo, né? A gente está vendo hoje uma divisão entre as pessoas que são patriotas e as pessoas que não são patriotas. A gente